Em relação ao imposto seletivo, que muitos falam que é o imposto que vai fechar a conta do governo, isso conectado com a manutenção do IPI na Zona Franca de Manaus e a redução a zero, né, e não extinção do IPI nos outros estados, e vendo que já tem um projeto de lei para o próprio imposto seletivo, que ele é super, ele é muito vazio e ele está remetendo a outro projeto de lei, né, as definições de fato gerador. Como é que você vê esse ser novo, né, que o governo já está trazendo aí definição de cesta básica, que não trazia desde 1938, né, que era chamada até de ração. Então a gente está vendo o governo já estruturando a base, no meu entendimento, para produtos ultraprocessados, né, quer dizer, já vem trazendo conceitos e já trouxe de forma detalhada o que é a nova cesta básica nacional, entendo eu, já preparando a base para a tributação do imposto seletivo, que a gente vê que o imposto seletivo é muito amplo, né? O que afeta a natureza ou o ser humano. Então, ele pode ir desde de um biscoito até o açúcar in natura, né? Eu gostaria de ouvir um pouco do senhor essa situação tão abrangente, que ficou tão perigosa, né? Que a gente está vendo aí que está na mão do Congresso, né? Exato. A impressão que tem aqui, no início, quando eles falaram em imposto seletivo, era para ser o chamado imposto do pecado. Bebidas, fogo, etc. Mas é evidente que, com a perda do IPI, a União, enfim, nós temos, inclusive desse governo, uma tendência notável a gastar e precisa cobrir com receitas ou com endividamento. Dizem que nós tivemos um endividamento e aumentou em R$1 trilhão em apenas 16 meses, não é? Aquela ideia inicial de ser o chamado imposto do pecado, como os americanos denominam esse tipo de tributação, foi alargando. Hoje, tudo que afeta a natureza, e de rigor, não há nenhuma indústria que, de alguma forma, não possa afetar, se não for bem regulada a natureza, pode provocar, evidentemente, a produção. Então, eu tenho a sensação que nós vamos ter um alargamento considerável, que o imposto seletivo vai ser o novo IPI, o novo IPI com outro nome, entende? Estamos, no momento, alargando. Por exemplo, para açúcar, se pretende aplicar, meio ambiente, descarbonização, quer dizer, utilizar algumas daquelas tendências em que há críticas por parte da opinião pública para considerar que isso estaria no meio ambiente, a saúde das pessoas, regulando. Mas, na verdade, o receio que se tem no momento da definição, porque a lei complementar vai definir instituir o CBS e o IBS, mas o seletivo já terá os princípios gerais, ficará na competência exclusiva da União para o fazer. E o conceito tão amplo, a meu ver, vai possivelmente, à medida das necessidades do governo, indo ser alargado, sempre sob a alegação que, de alguma forma, fere o meio ambiente, fere a urbanização das cidades, o conforto das pessoas, os barulhos. Se nós tivermos, por exemplo, até buzinas de carro que sejam fortes, pode dizer que estão dizendo. Então, um conceito tão elástico como foi colocado permite eu colocar debaixo desse guarda-chuva o que eu bem entender. Eu tenho muito receio que a falta de recursos, que a União vai precisar encontrar 60 bilhões, pelo menos, porque a minha impressão é que vai precisar mais. Porque, por exemplo, a capital de São Paulo, conversando com o prefeito, ele me disse que a perda calculada por eles, no momento que entrar o IBS, é de 15 bilhões por ano, valor de 2023. Sei que aí, em Porto Alegre, eu vi manifestações, pelo menos o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, disse, também o prefeito de Porto Alegre fez as mesmas observações, contrário, que vai perder muita receita. Todos os municípios grandes vão perder. E o governo vai ter que compensar. Como vai compensar? Eu não sei como é que ele vai calcular.
Não sei como é que os dispositivos são apresentados, como é que vai se fazer a avaliação de perdas reais, entende? Tudo isso, evidentemente, vai ter uma regulamentação extensa, complicada, e poderá acontecer o que aconteceu com a Lei Complementar 87, que até hoje estados, desde 96, reclamam, tiveram perdas e não foram compensadas. Tenho a sensação que o imposto seletivo tem um nome novo, mas é um IPI requentado que começa com uma base de cálculo pequena, mas tenderá a crescer na medida das necessidades dos governos. Dizia Konrad Hesse, um grande jurista alemão, o seguinte: a necessidade não conhece princípios. Em matéria tributária, eu nunca vi o Estado conhecer princípios quando precisa de arrecadação.